Continuando, agora a gente vai ver algumas configurações do Power BI. Caso você tenha algum usuário e senha do Power BI, né, e ele precisa ser uma conta corporativa, né, ou uma conta educacional, você pode estar fazendo aqui nesse momento, utilizando aqui a opção entrar, e aí você coloca lá o seu usuário corporativo, né, e a sua senha, ou o seu usuário educacional, e você consegue estar entrando. Contas como Gmail ou Hotmail, não é possível fazer o acesso no Power BI, somente para contas, né, corporativas ou educacionais. Então, vou simular aqui como se eu não tivesse, né, esse usuário e essa senha nesse momento. Então, vou fechar aqui e eu posso estar trabalhando, né? Sem o usuário e a senha, o que eu não vou conseguir lá no final? Publicar, né, um relatório, obter recursos da Play Store. Então, eu recomendo aí que vocês procurem alguma conta desse tipo para poder tá fazendo. E quando vocês tiverem, vocês podem vir aqui, seleciona a opção entrar, né, digita o seu usuário, vai dar um entrar, depois ele vai pedir a sua senha e você segue adiante, ok? Mas o que eu quero estar demonstrando aqui agora é a opção aqui em arquivo, opções e configurações. Nós vemos agora em opções e ele vai abrir essa janela de opções aqui para nós. Então, nós temos configurações de nível global, que no caso são todas essas aqui que nós estamos vendo, que serve para o Power BI como um todo, e também temos configurações do arquivo atual, né? A gente pode entender que um arquivo do Power BI, fazer uma analogia como se fosse uma planilha do Excel, né? Então seria para cada planilha, para cada projetinho, né, você vai ter um arquivo do Power BI com a extensão PBIX, que é o que a gente vai estar gerando aqui durante o curso, né? Cada arquivo, a gente pode ter várias tabelas dentro de um arquivo do Power BI, mas é altamente recomendável que cada um seja, né, de um determinado assunto, ok? Então, a gente vai deixar praticamente todos os parâmetros default, a gente não vai mexer, a gente só vai estar passando um overview e depois, se a gente tiver alguma necessidade durante o curso, a gente vem, faz a alteração, ou se vocês tiverem necessidade nos projetos que vocês vão estar executando, né, vocês vêm aqui e façam a alteração. Então, parâmetros, né, de carregamento de dados, normalmente os que estão, né, ligados também são os recomendados, né, e o que a gente precisa aqui, data e hora, né, automática, se a gente quer limpar o cache, o editor do Power Query, né, para estar aqui habilitado, exibir o painel e exibir a barra de fórmulas. O Direct Query, no caso aqui é para o SAP HANA, não é o nosso caso. Para habilitar scripts em R, né, que é uma linguagem aí para desenvolvimento estatístico e também visualização de dados, né? No caso, como eu tenho uma instalação, automaticamente ele já detectou, né, aonde que está a minha instalação do R e o meu RStudio aqui, caso fosse utilizar. Como eu também tenho Python, né, ele reconheceu, embora só mostrando para vocês, a gente não vai utilizar R e Python, né, a gente vai utilizar os recursos do Power BI nativo mesmo. Com relação, né, também à segurança, tem aqui alguns detalhes, não é o caso aqui para nós agora, né, sempre nos parâmetros recomendado. Aqui na questão, né, de níveis de privacidade, né, combinar os dados de acordo com as configurações do nível. Então essa é a nossa indicação, né, embora a gente não vai utilizar dados que seria de várias fontes, né, que teria a ver com essa configuração, e aqui uma configuração que normalmente gera bastante aí problema em algumas situações para as pessoas, que são as configurações regionais, principalmente quando tem arquivos com formatos no padrão americano ou inglês com o português, por exemplo, principalmente com relação à data e valores monetários, né? Nós costumamos aqui no Brasil utilizar vírgula, e a data também a gente costuma utilizar a máscara, né? Dia a dia, mês mês, ano ano ano, né? E o padrão americano é outro. Então aqui vocês podem estar fazendo o ajuste tanto no aplicativo quanto no idioma, né, caso fosse necessário estar alterando,
No nosso caso aqui eu vou deixar o padrão também do Windows, porque minha máquina está no português. E também no modelo, usar o idioma do aplicativo. Se vocês tiverem necessidade, aqui seria o ponto para estar fazendo. E agora, aqui uma recomendação com relação a esses separadores do DAX. Então, vou sugerir que vocês utilizem esse parâmetro que está aqui, caso o de vocês eles coloquem recomendado, né, para usar os separadores DAX como vírgula, tá? No caso, estou recomendando utilizar o separador DAX localizado para a gente utilizar ponto e vírgula, né? Porque eu vou escrever os códigos separando, né, os parâmetros por ponto e vírgula. E se você quiser utilizar, né, utilizando a vírgula conforme o recomendado aqui, mas ele é mais um recomendado devido a um padrão, né, em inglês, né? Então também estou fazendo uma adaptação, ou seja, uma tropicalização, né, conforme a gente está mais habituado aqui no Brasil. Então vou utilizar esse parâmetro para poder utilizar ponto e vírgula quando a gente for escrever as fórmulas. Então, feito aqui, de atualizações, aqui é só para ele receber uma notificação, que é bem aqui no cantinho. Quando surge uma versão nova, ele fala, tem uma versão. Se você quiser, é interessante para você sempre saber quando eles liberarem, ir lá e atualizar. Dados de uso, deixar como está. Diagnósticos também, todos como estão. Recursos de visualização, também deixar como tá e deixar ativado aqui personalizar visuais. Um detalhe importante, pessoal, também pode ser que quando vocês estiverem fazendo a aula apareça mais parâmetros, porque isso aqui está em constante atualização, né? O Power BI sempre libera aí coisa nova e aí pode ser que tenha comandos novos, né? Opções de parâmetros novos e alguns que aparecem como preview, né? Que vão ser ainda liberados oficialmente como disponibilidade geral, eles acabam perguntando aqui para você, ó, esse recurso é um preview, você quer utilizar mesmo assim? Eles te dão essa opção, bem legal. Recuperação automática, configurações de relatórios, também deixamos aqui tudo como está, e aqui as configurações, né, do arquivo atual. Deixar também tudo como que está, até para detectar os tipos de cabeçalhos, de fontes, para tentar ajudar a gente a otimizar esse trabalho, data e hora automática, carregamento de tabelas, configurações regionais também aqui, por arquivo ele está pedindo, deixar português Brasil, privacidade também está herdando lá no global, mas vamos deixar aqui como está, recuperação automática, Direct Query nem habilitou aqui, redução de consulta, esse é um recurso bem interessante, né, para estar utilizando, que é para quando vocês estiverem desenvolvendo, né, fazer a atualização e aqui, olha, aqui eu havia comentado com vocês, ó, adicione o botão aplicar no painel de filtros para aplicar alterações de uma só vez, versão prévia, tá avisando aqui. O que acontece aqui com esse recurso? Imagine que você tem no seu relatório 3 filtros, e aí você vai lá, seta um filtro, automaticamente atualiza os dados, só que daí você vai, atualiza o segundo filtro e ele atualiza os dados novamente. Vai lá, atualiza o terceiro filtro e atualiza os dados pela terceira vez. O que esse botão aqui, esse recurso está querendo nos dizer? Que ele vai adicionar um botão a mais dentro do visual aqui do Power BI, a gente vai estar vendo isso. E aí eu vou alterar, por exemplo, o filtro 1, o filtro 2 e o filtro 3. E não vai acontecer nenhuma consulta dos dados quando eu estiver na fase de desenvolvimento. E quando eu falar aplicar tudo agora, aí ele aplica o filtro com os 3 parâmetros, né? Ou conforme a ordem que eu desejar. Isso faz com que eu reduza o número de consultas, né, quando eu estiver utilizando o Power BI. Então, mesmo com versão prévia, eu vou habilitar esse recurso e eu acho bem interessante, uma boa prática vocês estarem fazendo no projeto de vocês. Ok? Feito isso, aqui nos demais, aqui tem algumas personalização de visual prévia, ainda não vou estar habilitando esse aqui, caso a gente precise, mais adiante eu vou estar fazendo, mas explorem aí, vejam com cuidado caso vocês tenham alguma necessidade a mais. Então, ok, agora o nosso Power BI está, né, configurado. Na próxima aula a gente continua com outro assunto. Até lá!